Olá, tudo bom? Bem-vindo ao meu canal. Hoje eu não venho falar sobre arte marcial, então se vocês não quiserem ouvir isso, pode pular o vídeo. Bem, o que eu venho falar hoje para vocês sobre a banalização e as falsidades que existem no meio cristão, correto? Assim, existe cantores cristão que na verdade não servem a Deus, existe pastores que não servem a Deus. E muitos pastores, eles têm aquele título, né, grandioso e não serve a Deus de fato, né? Existem muitas denominações que, que é tudo uma farsa, porque o verdadeiro evangelho não tem vinculado a nada disso que geralmente a gente são pregado. E eu vou falar o porquê. E eu vou mostrar o porquê. Na Igreja Católica também existe defeitos. Tanto no meio evangélico quanto na Igreja Católica tem defeitos. De pessoas que é, manifestam a mentira do verdadeiro cristianismo. E aí as pessoas que servem a Deus de fato, os católicos que servem a Deus de fato, os evangélicos que servem a Deus de fato, são castigados por isso. Porque o verdadeiro evangelho, seja ele católico, seja ele cristão evangélico, ele não tem nada a ver com rixas. Eu não vou discutir com meu irmão católico por questões de Maria, eu não vou discutir por questões de qualquer outro tipo de coisa, porque o nosso pensamento é ganhar almas, simplesmente isso. Então eu vou poder confraternizar com meu irmão católico, e o irmão católico vai confraternizar comigo. Só que a gente tem que ter um contraponto disso daí, que é o quê? O que a Bíblia nos remete. Porque, infelizmente, a Bíblia nos remete muita coisa. Então, se a Bíblia nos fala, não é nós que estamos falando, é próprio Deus. Porque, primeiramente, mesmo que a Bíblia seja inspirada, feita por homens, ela foi inspirada por Deus. Então, é uma coisa muito séria você pegar e dizer que a Bíblia não é correta, porque ela é correta. Se você quer olhar alguém se está correto ou não, pega a Bíblia, lê a Bíblia, coloca a Bíblia em parâmetro entre as pessoas, entre o mundo, você vai ver quem está certo e quem está errado. Mas não é a gente que está dizendo, é a Bíblia que diz. A Bíblia que diz a maneira que a gente deve olhar. Por quê? Eu vou te dar um exemplo disso. Paulo foi um dos caras que ele citava mais essa relação lá em Romanos. Ele fala assim, olha, existe uma maneira correta de se viver no meio cristão, de fazer ações, de fazer qualquer tipo de coisa. Maneira de se vestir, de falar. Ele vai falando sobre isso, né? E outros exemplos disso era a vida dos apóstolos, a vida dos profetas, a vida de pessoas que não foram profetas, mas que tiveram alguma ligação com Deus. Moisés, Arão, é, Abraão, Noé e por aí vai, né? É muito extenso. Então você vê qual é a maneira de se agir, de se falar, de se cumprimentar, de interagir com outras pessoas. Aí, hoje, por que eu falo que existe uma face? Por que eu disse isso? Porque existe. Muitos cristãos são façantes, infelizmente, façantes cristão, de modo geral. Porque cantam a Deus e não verdadeiramente seus corações não são voltados a Deus. Poderia citar várias pessoas, só que para não comprometer muito essa relação, porque aí depois vai vir a questão de juiz, aquela coisa toda, eu não vou ficar citando nomes. Mas se vocês quiserem, né, no privado, aquela coisa toda, a gente comenta sobre esses nomes. Mas em si, particularmente no vídeo, eu não vou comentar sobre eles. Porque vai dar muita coisa, vai ser muito chatinho. E eles sabem disso. Porque, tipo assim, quando eles sabem da verdade, eles vão querer omitir a verdade. Então, muitos caras, né, vão querer omitir isso daí. Aí vão falar, isso daí não acontece, isso é mentira.
Mas na verdade, quem é questão de fato conhece isso daí, né? Então, eu queria deixar isso claro para vocês. E agora, por que eu tô dizendo isso? Porque a Bíblia, quando ela pega esses remakes, ela fala, né? Quando existia aquela coisa dos fariseus, os amorreus, os saduceus, aquelas pessoas religiosas que estavam o tempo todo, né? Não, vou orar, eu vou jejuar. O que Deus, Jesus, o próprio Jesus reencarnado em humano, 100% humano, 100% Deus, o que ele falou sobre isso? Olha, vossos corações louvam a Deus, mas o seu interior não me oferece nada. São sepulcros vazios, são hipócritas, né? São cobras. Ele chamava de cobras esse tipo de pessoa. Porque assim, o evangelho em si, ele não vai precisar de olhar, olha a minha deficiência, de quanto que eu estou chorando a respeito de Deus, de quanto eu estou jejuando, quantos dias eu jejuei em prol a Deus. Cara, para que essas outras pessoas vão querer saber disso, ou vão querer ver isso pessoalmente? Não precisa se ver. Aí é que a gente tem que entender que as pessoas têm que ver resplandecer de Deus em nós. Vou dar um exemplo disso. Moisés foi uma das pessoas mais significativa, entre aspas, né? Foi a pessoa que mais esteve em um patamar muito elevado e engraçado. Por que eu falo isso? Sabemos que todos nós pecamos, todos nós somos sujeitos ao pecado. Mas não. Moisés, né, foi um cara que ele estava vinculado a Deus. Ele via o próprio Deus em pessoa. A Bíblia fala isso, que ele via, quando ele ia a um monte, ele via Deus pessoalmente. E quando ele descia do monte, o seu rosto se resplandecia de luz, que, tipo assim, para as outras pessoas era uma coisa tão grandiosa que ele cobria o rosto para que as pessoas pudessem ver ele. Porque senão as pessoas começavam a dizer que ele ou já estava morto ou alguma coisa assim. Então ele cobriu o rosto porque era muito forte, até mesmo a questão de luz, que ele resplandecia no seu olhar, no seu jeito, além porque ele já falava, né? Porque Arão foi um cara que foi orientado para ele para ajudar Moisés. Só que na verdade Moisés não precisava disso, porque ele é orientado por Deus. Ele era direto vinculado a Deus. E a gente às vezes não remete isso, né? E, e é isso que é o verdadeiro evangelho. Deus resplandecer em nós toda a magnitude. Não é só esperoticamente, né, por fora. Ou simplesmente por linda fala. E sim pelo aquele que a gente vive mesmo. Eu não preciso de estar jejuando para vocês saberem que eu estou jejuando. Eu não preciso de eu chorar perto de vocês para vocês saberem que eu estou chorando. E várias outras coisas que remetem. Eu não preciso de cantar ou dançar para vocês verem. Eu posso dançar aqui no meu quarto sem ninguém ver, mas em prol a Deus. Cantar em prol de Deus. Não preciso ficar enchendo multidões para me ver dançar. Sabe? Eu não preciso literalmente em si estar numa igreja física para falar sobre Deus. Eu posso estar fora da igreja física para falar de Deus. Porque até mesmo Jesus Cristo, o próprio Deus, 100% Deus, 100% homem, não ficou em igreja. Ele não ficou em igreja. Ele saiu, foi para lá, ele visitava as igrejas. Ele foi lá pro centro, né, que fala assim, que ele foi visitar. Que quando ele tinha os 12 anos lá, que ele ficou perdido, que ele falou assim, olha, né, quando o pai dele foi procurar ele, a questão, e ele falou assim, olha, eu tô na casa do meu pai. Então significa que ele foi visitar aquele lugar, que era o lugar santo. Mas não que fosse uma obrigação ele estar naquele momento lá.
Ele não foi comissionado a estar ali. Não, ele quis estar ali, porque ele achava agradável estar ali. E ao mesmo tempo que ele estava ali, quando ele ficou um pouco maior, que ele estava mais já grande, né? Ele não vinculava muito a isso. Ele estava no meio de onde? No meio do povo. Ele estava com aquelas pessoas pobres, aquelas pessoas aleijadas, né, no deserto, falando às pessoas. Ele não estava numa igreja física para falar sobre isso. Não que ele não pudesse. Não que ele também não foi quando ele era criança. Não estou dizendo que não é obrigação nossa de não ir ou de ir. Mas estou dizendo que não é uma questão de doutrina religiosa que ele estava sendo obrigado a começar nada a ir lá. Porque se ele não fosse a uma igreja, ele seria o diabo, ou seria o espírito ruim estava com ele. Porque quando a gente remete a questão de não ir para a igreja, é isso daí, o cara tá em pecado, o cara tem um diabo no corpo dele, né, os demônios, né, alguma coisa assim no meio cristão. E não sabe que, na verdade, muitos dos cristãos que não estão indo para a igreja, ou tem uma família que, que vinculado só a ele, o trabalho dele, né, então ele tem que estar o tempo todo ali, o tempo todo cuidando, porque a Bíblia fala que nós, né, devemos cuidar das nossas famílias, né, que foi uma das heranças de Deus sobre o homem. Então, assim, não podemos julgar nenhuma capa de nenhuma pessoa em relação a isso, né? Então, eu queria deixar isso para vocês, esse vídeo, que, que o verdadeiro cristão não é o estereotipo, não é o que eu estou dizendo por fora, mas sim o que eu digo por dentro, do que Deus me coloca por dentro. Porque eu posso dizer muitas coisas e não ser a verdade. E a gente tem que parar com isso. A gente não pode ser os saduceus, os amorreus, né? Os hipócritas daquela época. Mas a gente tem que ser a igreja viva de hoje, né? A salvação para as outras pessoas, né? Vamos parar também de falar que somos 100% certos, que o que eu estou dizendo é 100% correto, 100% certo, porque isso daí só vai ser dito que é 100% certo, 100% correto, quando a gente estiver com Deus. Porque aí Deus vai falar assim, olha, o que é certo, vou colocar em pratos limpos. O que é errado, eu também vou dizer. Vou me abrir, de fato, com vocês. Até então, vamos parar com isso. Vamos ver mais o evangélico, no amor, na contribuição com a humanidade e por aí vai. Certinho? Obrigado.